Você conhece a história do primeiro mártir cristão? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Esse é Estevão. Ele era um discípulo de Jesus, assim como eu e você. Mas ele viveu nos tempos em que Jesus esteve no mundo e era amigo de Pedro, Tiago, João e todos os outros discípulos de Jesus. Estevão era conhecido por ser um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Recentemente, ele tinha sido escolhido, junto com outros 6 discípulos, para cuidar dos novos convertidos e suas famílias em suas necessidades básicas. Dessa forma, os demais poderiam se dedicar ao ensino da palavra e às orações. Assim, a mensagem de Jesus se espalhava cada vez mais e muitos se tornaram discípulos de Jesus. Agora havia centenas deles. E Estevão, cheio do Espírito Santo, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. E você sabe o que acontecia quando milagres aconteciam ali, né? Isso mesmo, os religiosos da época não gostavam nada do que estava acontecendo. Eles vinham discutir com Estevão, mas ele era tão sábio que deixava todos eles sem palavras. Mas eles não deixaram isso barato, não. Eles subornaram alguns homens para falar mentiras sobre Estevão. Isso mesmo, eles deram dinheiro para esses homens contarem calúnias sobre o servo de Deus. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Então aqueles homens diziam assim: ouvimos Estevão dizer palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Aquelas palavras agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Prenderam Estevão e levaram ele para o sinédrio para ser julgado. Oh, não! Estevão estava sendo preso injustamente por algo que ele nunca tinha feito. E no seu julgamento, apresentaram falsas testemunhas que acusavam Estevão de falar contra as autoridades e a lei. Eles também diziam assim: ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, vai destruir esse lugar e vai mudar os costumes que Moisés nos deixou. Quanta mentira! Mas aqueles que estavam sentados no sinédrio viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão se tudo aquilo que falavam contra ele era verdade e se eram verdadeiras aquelas acusações. Então Estevão falou assim: irmãos e pais, ouçam-me. Nosso pai Abraão foi chamado por Deus para sair de sua terra para um lugar que ele iria mostrar e prometeu a ele uma grande descendência, embora ele ainda não tivesse filhos e já fosse idoso. A promessa de Deus se cumpriu e de Abraão nasceu Isaque e de Isaque Jacó e de Jacó nossos patriarcas, entre eles José, que foi vendido como escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e por isso foi abençoado e se tornou governador do Egito, provendo alimento para sua família em tempos de fome. Com isso, foram todos morar nas terras de Faraó. Ali se multiplicaram tanto que o novo Faraó, nada sabendo sobre José, fez daquele povo escravo e condenou a todos os recém-nascidos que nascessem.
Mas nesse tempo nasceu Moisés, que era extraordinário. A filha de Faraó o encontrou num cestinho no rio Nilo e o adotou como filho. Assim, ele recebeu toda a sabedoria e conhecimento dos egípcios. Mas ele acabou saindo daquela terra e indo morar no deserto, porque ao tentar apartar a briga de 2 israelitas, perguntaram a ele quem tinha nomeado ele seu líder. 40 anos depois, ele viu uma sarça em chamas e ouve a voz do grande Eu Sou o chamando para libertar seu povo da escravidão do Egito. Sim, o mesmo que foi rejeitado pelos israelitas com a pergunta: quem te nomeou nosso líder? Agora os libertava da escravidão com sinais e maravilhas no Egito. Ele conduziu o povo pelo deserto por 40 longos anos e o povo, nossos antepassados, se recusavam a obedecê-lo. Em seu coração, eles voltaram para o Egito, construindo até uma imagem de adoração em forma de bezerro, afastando-se de Deus. Agora, sob a liderança de Josué e tendo recebido o tabernáculo, o carregaram até a terra que tinha sido prometida a eles. O rei Davi desejou construir para Deus um templo digno da sua grandeza, mas foi seu filho Salomão quem o construiu. Porém, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Povo rebelde e obstinado, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistindo ao Espírito Santo. Qual dos profetas seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciaram a vinda do justo, que é esse a quem vocês traíram e condenaram. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhes obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos com Estevão e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam seus ouvidos e, dando fortes gritos, foram para cima de Estevão, arrastaram ele para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto isso, ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não os considere culpados desse pecado. E tendo dito isso, se foi. Que fé! Estevão perseverou até o fim. E ele foi o primeiro de muitos que amaram mais a Deus do que a sua própria vida, sendo perseverantes em sua fé até o fim. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, mas infelizmente não foi o último. Os cristãos foram muito perseguidos e ainda são. Parece inacreditável, mas pessoas ainda são condenadas e perdem sua vida por simplesmente crer em Jesus. A história de Estevão nos lembra de que devemos todos os dias orar pelos cristãos perseguidos em todo o mundo. Aqueles que arriscam sua própria vida para continuar espalhando a boa notícia da salvação para aqueles que estão perdidos, assim como Jesus nos instruiu a fazer. Vamos orar? Senhor Deus, te pedimos nesse momento que o Senhor proteja todos aqueles que estão em situação de perseguição por causa do Evangelho. Que a tua mão poderosa os livre de todo o mal e que a tua paz, que excede todo o entendimento, seja presente na vida deles, fortalecendo sua fé e firmando seus passos sobre a rocha, que é Jesus, para que eles perseverem todos os dias da sua vida. E quanto a nós, Senhor, que não somos perseguidos, ajuda-nos a aproveitar cada oportunidade para comunicar a tua palavra com aqueles ao nosso redor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém!
Que legal! Agora você pode colorir os desenhos do grande livro. E mais, além de colorir, você aprende os princípios bíblicos de cada uma das histórias. Vem conhecer o grande livro de colorir. O link está na descrição. Até a próxima. Tchau! Você sabia que Jesus ensinou muitas lições importantes na montanha? Então, vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, Jesus ensinava e curava as pessoas, e como de costume, uma grande multidão o seguia para ouvir seus maravilhosos ensinos. Certo dia, Jesus viu que se ajuntou um grande número de pessoas que o seguiam. Elas vinham de vários lugares como a Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e até do outro lado do Jordão. Quando Jesus viu todas aquelas pessoas, ele subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ali ele começou a ensinar lições muito preciosas que falam ao nosso coração até os dias de hoje. Ele disse assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Você sabe o que Jesus quis dizer aqui? Então vem comigo que eu vou te explicar. Bem-aventurado significa feliz ou abençoado. E pobre de espírito, o que isso significa? Não é ser pobre de bens materiais, não. Ser pobre de espírito é algo muito mais profundo. Ser pobre de espírito significa saber que sem Deus nós não somos nada e que dependemos totalmente dele para viver e existir. É uma humildade genuína que reconhece que abre mão de todo e qualquer tipo de orgulho. Olha só que legal! Nessa simples frase, Jesus nos ensina que todos aqueles que são humildes e dependem totalmente de Deus são felizes e abençoados. E mais, ele disse que o reino dos céus é dessas pessoas. Uau! Isso tá ficando muito bom! Vamos ver o que mais Jesus ensinou nesse dia. Ele disse: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. As multidões estavam maravilhadas. Jesus estava ensinando a elas várias formas de serem felizes e abençoadas. E o que ele ensinava ia contra todos os pensamentos da sociedade, que ensina as pessoas a buscarem riquezas, famas e reconhecimento. Ele ensinava sobre ser humilde e buscar por justiça. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. E Jesus continuou ensinando: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Isso significa que devemos tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados e fazer com o nosso próximo o que gostaríamos que fizessem conosco. Essa é uma lição de vida muito preciosa, que nos torna pessoas muito mais parecidas com Jesus. E ele continuou: Bem-aventurados os puros de coração,
pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui, Jesus nos ensina que aqueles que têm um coração puro, ou seja, livres de toda maldade, mentira e todo tipo de pecado, esses serão felizes e também verão a Deus. E os pacificadores? Quem são esses? São aqueles que promovem a paz. Esses, além de felizes, serão chamados filhos de Deus. Porque a paz é a essência de Deus e só podemos ser chamados de seus filhos se essa essência também estiver em nós. Depois, Jesus disse: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Uau! Até mesmo sermos perseguidos pode nos tornar felizes e abençoados. Sabe por quê? Porque assim como Jesus ensinou, a nossa recompensa está no céu. Por isso, não precisamos temer. E Jesus continuou: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Todos que estavam ali ouvindo essas palavras de Jesus ficaram maravilhados com seus ensinos. E essa mensagem, conhecida como o Sermão da Montanha, não terminou por aqui. Jesus ainda ensinou muito mais lições poderosas sobre o reino de Deus e o céu, e sobre como podemos viver uma vida reta, feliz e abençoada. Na história de hoje, nós aprendemos com Jesus que somos felizes quando somos dependentes de Deus, humildes, puros de coração, pacificadores e até mesmo se formos perseguidos por causa da justiça. A nossa herança é o céu. Por fim, Jesus nos mostra que somos sal da terra e luz do mundo. Isso significa que podemos dar sabor à vida das pessoas, como nossa bondade e amor, e também podemos trazer luz para aqueles que estão na escuridão. Isso é ser cristão, é ser parecido com Cristo, o nosso Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador. Amém! Que legal! Agora você pode colorir os desenhos do grande livro. E mais, cada desenho vem com uma devocional para você aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. Aqui embaixo na descrição você encontra os links de todos os nossos e-books. Você vai amar! Até a próxima! Tchau! Você sabe o que Jesus ensinou sobre perdão? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, nos tempos em que Jesus esteve na Terra,
anunciando o amor de Deus para as pessoas. Enormes multidões ouviam seus maravilhosos ensinos. Mas Jesus tinha 12 amigos com quem ele andava mais de perto. Eles eram seus discípulos e aprendiam o tempo todo com ele. Jesus era um mestre amigo e ensinava princípios através das tarefas mais simples do dia a dia. Enquanto vivia, Jesus ensinava. Jesus já tinha ensinado a seus discípulos sobre o perdão algumas vezes. Em uma delas, Jesus disse que devemos perdoar as pessoas, para que Deus, nosso Pai, também nos perdoe. Em outra ocasião, Jesus ensinou que se nosso próximo pecar e se arrepender, devemos perdoá-lo. Ele disse: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoa-lhe. Os discípulos estavam aprendendo com o seu mestre Jesus sobre o perdão e também sobre muitos outros princípios do reino de Deus. E como esperado, algum tempo depois surgiu uma dúvida e Pedro foi falar com Jesus. Ele perguntou assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Diante da pergunta de Pedro, Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro já ficou surpreso com sua resposta, mas Jesus continuou ensinando. Ele disse: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar suas contas com seus servos. Quando começou o acerto, trouxeram ao rei um servo que devia a ele uma grande quantidade de dinheiro. Como ele não tinha condições de pagar, o rei mandou que ele, sua esposa e seus filhos vendessem tudo o que possuíam para pagar a dívida. Mas o servo prostrou-se diante do rei e implorou, dizendo: tenha paciência comigo, eu vou te pagar tudo que devo. Então, o rei teve compaixão daquele homem, cancelou toda a sua dívida e deixou ele ir. Acontece que quando aquele homem saiu da presença do rei, no caminho encontrou um conservo seu, que devia para ele uma quantia em dinheiro. Ele agarrou o homem e, sufocando ele, disse: pague-me o que você me deve. Então o tal conservo prostrou-se diante do homem e implorou a ele, dizendo: tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo o que te devo. Mas ele não quis. Ao contrário, ele mandou prender o conservo até que ele pagasse a dívida. Quando os outros servos do rei souberam da história, foram contar a ele o que tinha acontecido. Quando o rei soube da história toda, mandou chamar aquele servo novamente e disse a ele: servo mau, você me implorou e eu cancelei toda a sua dívida. Você não deveria ter feito o mesmo com seu conservo? Não deveria ter tido misericórdia dele como eu tive de você? Aquele rei ficou irado, então mandou punir aquele servo até que ele pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Uau! Que ensino impactante Jesus trouxe para seus discípulos! Deus nos ama, pois Ele é o próprio amor.
Por isso, quando temos Deus dentro de nós, podemos expressar a sua essência através das nossas atitudes. O perdão é uma delas. Deus nos perdoa todas as vezes que erramos e confessamos o nosso pecado. Por que não perdoaríamos nós também as outras pessoas? Jesus nos ensina a ser seus imitadores. Quando nos inspiramos nele e em suas atitudes de amor, transformamos nosso caráter e nossas atitudes demonstram a quem servimos. Quem ama Jesus coloca em prática seus ensinos. Quem ama a Deus obedece aos seus mandamentos. Você já passou por alguma situação em que teve que perdoar alguém que te ofendeu ou magoou? Tem situações que é muito difícil liberar perdão, porque estamos muito tristes com o que aconteceu. Ou às vezes porque a pessoa que te feriu já fez isso outras vezes e você já tinha perdoado, mas ela continuou errando. Mas Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos feriram. Perdoar não significa esquecer, porque o perdão não apaga o que aconteceu de nossa memória. Mas o perdão pode cicatrizar nossa ferida. A cicatriz continua ali, aparente, e toda vez que você olhar para ela, vai se lembrar do que aconteceu, mas já não vai mais sentir dor. O perdão que você libera para quem te feriu não isenta essa pessoa de receber as consequências dos seus erros. O perdão cura você. Se você lembrou de alguém ou alguma situação que você viveu em sua vida onde você precisa liberar perdão para alguém, ore comigo assim: querido Deus, essa pessoa que está na minha mente agora me feriu e isso me entristeceu muito. Mas agora eu peço a tua ajuda para liberar essa pessoa através do perdão. Eu sei que não irei esquecer o que aconteceu, mas sei que o Senhor pode me curar através do perdão e tornar essa ferida em uma cicatriz onde não sinto mais dor ao me lembrar dela. Eu perdoo e libero essa pessoa agora, em nome de Jesus. Amém! Já conhece o Grande Livro de Colorir? Ele é muito mais que um livro de colorir. Ele é um guia devocional para você aprender ainda mais sobre a Palavra de Deus. Você vai amar esse e-book. Deixamos o link na descrição para você conhecer. Até a próxima! Tchau! Você sabia que Paulo ensinou uma mensagem preciosa em Atenas? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Você se lembra da história de Paulo e Silas na prisão que nós contamos aqui no Grande Livro? Foi surpreendente, não é mesmo? Enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus no meio de uma situação terrível, Deus providenciava o milagre para que eles fossem libertos. Foi demais essa história. Se ainda não assistiu, pegue o link na descrição para assistir depois. Depois de serem milagrosamente libertos da prisão, Paulo e Silas continuaram viajando e levando os ensinos de Jesus para vários lugares onde as pessoas nunca tinham ouvido falar nele e nem em seus milagres. Em Tessalônica, Paulo sacudiu seus ouvintes em uma sinagoga, explicando que Jesus veio para os salvar. Não, ele não sacudiu literalmente. Ele deixou seus ouvintes atônitos e impressionados. E muitas pessoas reconheceram Jesus como Filho de Deus e se juntaram a Paulo e Silas. Alguns eram judeus, outros eram gregos e até mesmo homens e mulheres de alta posição na sociedade. É claro que isso não passou despercebido pelos judeus religiosos. Eles ficaram irritadíssimos com a mensagem que Paulo e Silas estavam pregando, porque era uma mensagem libertadora.
Por isso, a perseguição continuava e Paulo e Silas tinham que se movimentar constantemente. Isso fazia com que eles viajassem cada vez mais e, por onde passavam, pregavam a mensagem de Jesus e muitas pessoas tinham suas vidas transformadas. Saindo de Tessalônica, Paulo e Silas foram para Bereia, onde foram muito bem recebidos pelos bereanos. Eles estavam super interessados nos ensinos que Paulo e Silas traziam, e tudo que eles ensinavam, os bereanos conferiam nas escrituras para ver se o que falavam estava mesmo correto. E ali muitos também creram, tanto judeus como gregos, como também homens e mulheres de alta posição na sociedade. Em seguida, Paulo foi para Atenas, mas Silas permaneceu em Bereia. Enquanto Paulo esperava por ele, começou a observar a cidade. E Paulo viu ali algo que deixou ele completamente indignado. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Ao olhar para Atenas, Paulo viu algo que desagradava muito a Deus e quebrava um dos 10 mandamentos. A cidade estava cheia de ídolos. Oh, não! Isso é terrível! Por conta disso, Paulo começou a ensinar a palavra de Deus em todos os lugares. Ele falou na sinagoga e também na praça principal da cidade. Os filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele e achavam que ele estava anunciando deuses estrangeiros, porque ele pregava as boas novas de Jesus e a sua ressurreição. Os ensinos de Paulo impressionaram tanto os filósofos que eles o levaram a uma reunião no Areópago e ali o perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Suas ideias são meio estranhas, então queremos saber o que elas significam. E todos os atenienses estavam agitados com os ensinos de Paulo e não se falava em outra coisa na cidade. Todos queriam falar e ouvir sobre essa grande novidade. Foi quando Paulo se levantou no Areópago e disse: Atenienses, vejo que em tudo vocês são muito religiosos, porque quando andei pela cidade, vi seus objetos de culto e encontrei entre eles um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, esse a quem vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu vim anunciar a vocês. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. É o Deus do céu e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se precisasse de algo, porque Ele mesmo é quem dá a vida, o fôlego e todas as coisas às pessoas. De um só, Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra e determinou os lugares exatos em que eles iriam habitar. Deus fez isso para que os homens e mulheres pudessem buscá-lo e encontrá-lo, até porque Ele está bem perto. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Visto que somos descendência dele, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação humana.
No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora Ele ordena que todos se arrependam, pois Ele irá julgar o mundo com justiça através daquele que ressuscitou dentre os mortos. As palavras de Paulo impressionaram a todos, porque era a palavra de Deus, viva e verdadeira. Alguns riram e zombaram, mas muitos se juntaram a ele e creram no único Deus verdadeiro. Entre eles estavam Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e junto com eles muitos outros. Paulo tinha uma missão: levar as boas novas de Jesus para os gentios, ou seja, os não-judeus de sua época. E ele investiu sua vida fazendo isso desde que encontrou Jesus no caminho de Damasco. Ele viveu perseguições, foi preso, caluniado, mas nada disso o parou. E toda a palavra que ele pregou rendeu frutos, e frutos que permaneceram, pois povos inteiros foram alcançados pelas pregações de Paulo, mudando o destino de milhares de pessoas que tiveram suas vidas completamente transformadas pelo poder que há no nome de Jesus. Amém! Tá curtindo o Grande Livro? Então corre para o nosso site. Deixamos presentes digitais para você baixar. É só acessar grandelivro.com.br. Ah, e se quiser conhecer nossa linha de camisetas e moletons, acesse www.estampalab.com.br e selecione a categoria O Grande Livro. Até a próxima! Tchau! Você sabia que algo totalmente inesperado aconteceu na casa de Cornélio? Então vem comigo, vamos abrir o Grande Livro! Este é Cornélio. Ele é um centurião romano que vivia em Cesareia. Ele era um homem temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele orava continuamente a Deus e sempre ajudava os pobres. Cornélio viveu nos tempos de Jesus, que nessa ocasião já tinha morrido e ressuscitado, e os discípulos estavam cumprindo a missão que Jesus havia dado a eles. Certo dia, era por volta das 3 da tarde, Cornélio teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, suas orações e ajuda aos pobres subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora envie alguns homens a Jope para buscar Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de um outro Simão, que é curtidor de couro, que fica perto do mar. Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Depois que o anjo falou aquelas palavras, se foi. Cornélio, então, chamou 2 de seus servos e um de seus soldados e contou a eles tudo o que tinha acontecido. Em seguida, enviou eles para Jope. Enquanto aqueles homens viajavam, Pedro, que estava hospedado na casa de Simão, o curtidor, subiu para o terraço para orar. Era por volta de meio-dia e ele estava com muita fome. Então, quando começou a orar, caiu em êxtase. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Pedro teve uma visão. Ele viu os céus abertos e algo como um grande lençol que descia à terra
preso pelas 4 pontas, contendo todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis e aves. E uma voz dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi um animal impuro. E a voz disse a ele assim: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Depois, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou meditando na visão que teve, e enquanto refletia sobre ela, os homens enviados por Cornélio chegaram até a casa onde ele estava hospedado. Eles chamaram e perguntaram se algum Simão Pedro estava hospedado ali. Nesse momento, Pedro, mergulhado em seus pensamentos, ouviu a voz do Espírito Santo que disse a ele: Simão, tem 3 homens procurando por você. Levante-se e desça. Você pode ir com eles, porque fui eu mesmo quem os enviou até você. E assim Pedro fez. Chegando lá embaixo, Pedro se apresentou a eles dizendo: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram aqui? E eles responderam: quem nos enviou foi o centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus e é respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo apareceu a ele e disse para ele o chamar à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro então os hospedou ali até o dia seguinte, quando partiram para a casa de Cornélio, levando alguns irmãos de Jope. Quando chegaram lá, Cornélio foi logo recebê-los e, vendo Pedro, prostrou-se aos seus pés. Mas Pedro fez ele se levantar e disse: não faça isso, sou homem como você. Quando Pedro entrou na casa, viu que havia muitas pessoas ali. Eram os parentes e amigos mais chegados de Cornélio. Então ele disse a todos: vocês sabem que é contra a nossa lei um judeu ser amigo de um gentio, até mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro a homem nenhum. Por isso eu vim até aqui. Mas posso perguntar, por que vocês mandaram me buscar? Então Cornélio explicou a Pedro sobre a visão que ele teve e como o anjo falou claramente com ele, mandando chamar a Pedro. Em seguida, ele disse: então eu mandei eles irem te buscar imediatamente. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor tem para nos dizer. Então Pedro começou a falar: agora eu entendi que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Ele aceita os povos de todas as nações e recebe a todos os que o temem e fazem o que é justo. Vocês conhecem a mensagem da salvação trazida por Jesus e toda a sua trajetória até a salvação. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez e tudo que fizeram com ele, condenando ele à morte de cruz. Mas também somos testemunhas de que Deus o ressuscitou, porque comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dos mortos. Ele nos mandou pregar em todo lugar, ensinando a todos os povos sobre a sua salvação. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crer recebe o perdão dos seus pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam reunidos ali, ouvindo a sua mensagem. E os judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de ver os gentios falando em línguas e exaltando a Deus.
Então Pedro disse: pode alguém negar a água e impedir que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então Pedro os batizou e, como pediram, ficou mais algum tempo com eles. É muito legal como Deus prepara alguns encontros. A visão de Cornélio e a visão de Pedro foram uma forma de fazer cumprir algo extraordinário que estava no coração de Deus. Sabia que isso ainda acontece até os dias de hoje? Algumas pessoas que passam pela nossa vida, alguns encontros inesperados, algumas situações que parecem inusitadas, podem ser um encontro que Deus preparou no céu para unir propósitos e realizar grandes milagres. Esteja atento à voz de Deus e esteja sempre pronto para cumprir os propósitos que Ele sonhou para você. Grandes coisas estão por vir. Amém! Que tal colorir o grande livro? O link do nosso e-book está na descrição. Se quiser aprender inglês com a Bíblia, acesse o canal do Great Book. E se está curtindo, se inscreve para não perder nenhuma história. Até a próxima! Tchau! Você conhece a história da porta estreita e da porta larga? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Você se lembra das bem-aventuranças que Jesus ensinou, o chamado Sermão da Montanha, que nós contamos aqui no grande livro? Se ainda não assistiu, pegue o link na descrição para assistir depois. Nesse dia, Jesus ensinou muitas lições importantes. Ele ensinou sobre como podemos ser felizes e abençoados, inclusive em situações extremamente desafiadoras, como em meio à tristeza ou à perseguição. Ele também ensinou que somos sal da terra e luz do mundo. Ele ensinou também sobre ajudar ao próximo, ele ensinou como orar, como jejuar, ensinou sobre as preocupações da vida, entre muitas outras lições valiosas. Nesse dia, uma grande multidão se ajuntou ao redor de Jesus e seus discípulos para ouvir seus ensinos, e elas estavam realmente maravilhadas. Mas, de repente, Jesus falou algo totalmente inesperado. Ele disse assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Que interessante! Você entendeu o que Jesus quis dizer com este ensino? Por que você acha que a porta que leva à perdição é larga e a porta que leva à vida eterna é estreita? Será que é mais fácil andar por um caminho estreito ou por um caminho largo? O caminho largo parece mais fácil, não é? Que história emocionante! Se está curtindo, aproveita para deixar o seu joinha e já se inscreve no canal. Se já é inscrito, compartilhe com seus amigos. Agora, vamos voltar para nossa história. Vamos refletir um pouco. Será que a maioria das pessoas prefere o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil de passar? Isso me fez lembrar de uma frase que eu sempre ouvia da minha mãe. Quando eu queria fazer algo e ela não deixava, eu dizia: mas todo mundo faz. Então ela respondia: você não é todo mundo. E eu aprendi uma lição para a vida toda. Não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Pelo contrário, geralmente
A maioria vai pelo caminho mais fácil, o caminho largo. Mas este leva à perdição. Viver de acordo com os ensinos de Jesus não é nada fácil. É como andar por um caminho estreito. Agora, andar pelo caminho largo é viver a vida para satisfazer seus próprios desejos. É fazer só o que gosta, viver só para si. Mas esse é um caminho que leva à perdição. É isso que Jesus estava ensinando naquela tarde na montanha. O caminho largo é o caminho do pecado. Ele parece um caminho agradável e confortável, mas o fim dele é a destruição. Já o caminho estreito é uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. É uma vida de submissão a Deus e a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. O caminho estreito parece penoso e pesado para quem olha de fora e o vê sem conhecer verdadeiramente a Jesus. Mas Jesus nos ensinou também que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Então, quando escolhemos mudar de caminho, saindo do caminho largo da perdição para o caminho estreito, podemos andar de mãos dadas com Jesus. Ele torna o nosso caminho muito mais agradável e seguro, porque Ele está sempre conosco, assim como Ele prometeu. Esse é o único caminho que leva à vida. Você se lembra o que Jesus falou sobre isso? Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Uau! É maravilhoso ver os textos bíblicos se completando quando ouvimos os ensinos de Jesus. Ele é o caminho para o Pai. Ele é o caminho para o céu. O caminho é estreito, sim, mas podemos trilhá-lo de mãos dadas com Jesus. Amém! Que tal aprender ainda mais sobre Deus e ainda poder colorir os desenhos do grande livro? O grande livro de colorir é o e-book perfeito para suas devocionais. Vem aprender com a gente. O link está na descrição. Até a próxima. Tchau!